Em Apocalipse 12, 7 a 9, nós vemos que houve guerra nos céus e Satanás e os seus anjos foram precipitados aqui na terra. A pergunta é: onde está a terça parte dos anjos que foram precipitados na terra em Apocalipse 12, 7 a 9? Caros companheiros da terra, é a altura de vocês compreenderem que hoje os esconderijos de Satanás e os seus anjos são as igrejas católicas, protestantes, evangélicas, branamistas, incluindo missões e ministérios e as demais religiões que existem sobre a face da terra. O que desencadeou esta guerra nos céus era porque Satanás queria ser adorado como Deus. Satanás queria ocupar o lugar de Deus para adoração. Em Isaías 14, Satanás disse: eu estenderei o meu trono acima das estrelas de Deus e serei como o Altíssimo. E nós sabemos que Satanás e seus anjos foram precipitados na terra. E se o seu objetivo nos céus era ser adorado, uma vez precipitado aqui na terra, evidentemente que ele tem procurado atingir esse objetivo. E como Satanás tem alcançado o seu objetivo em ser adorado aqui na terra? Caro companheiro da terra, de geração em geração, Satanás sempre procurou atingir esse objetivo, se disfarçando como Deus Todo-Poderoso. Em 2 de Coríntios 11, 14, Paulo diz que Satanás se disfarça como anjo de luz. E como Satanás poderá se disfarçar como Deus para ser adorado, senão nas igrejas, missões e ministérios? Vocês devem saber que esses milhões de anjos que foram lançados à terra, a princípio eles foram esconder-se atrás das águas sagradas, estrelas, florestas e bosques sagrados em todos os países. Ao invés de demônios ou anjos caídos, eles foram chamados de Deus. E são esses anjos caídos que no Egito levantaram os deuses Botu, Sabek, Tote, Isis, Hathor, Horus, Amon-Rê e Osíris. Lá no Egito existia o Deus da cura, o Deus da fertilidade, o Deus do amor e todas as espécies de deuses. E lá eles eram adorados como verdadeiros deuses. E o seu propósito estava a ser alcançado. Mas pela graça de Deus, Deus havia enviado um profeta, o profeta mensageiro vivo daquela geração, que era Moisés, para desvelar os esconderijos dos anjos caídos precipitados na terra. Ao ponto que em Êxodo 7:19, quando Deus estava a ferir os rios por meio de Moisés, e todos os acúmulos de água em sangue, era o querubim protetor Rabi que Deus estava a ferir. Em Êxodo 8, 1 a 3, são os querubins Osíris e Sabek que Deus estava a ferir. Em Êxodo 8, 16, é o querubim Tote que Deus estava a ferir, o Deus dos milagres. Em Êxodo 8, 20 a 21, são os querubins Botu e Urus que Deus estava a ferir. Em Êxodo 9:6 é o querubim Hathor que Deus estava a ferir. Em Êxodo 9, versículo 10, é o querubim Amon-Ra, o Deus da cura divina que Deus estava a ferir. Lá no Egito, cada Deus tinha o seu próprio culto, o seu próprio altar, suas próprias doutrinas, seus próprios sacerdotes e sob a autoridade de um sumo sacerdote, que é o representante direto do querubim protetor. Mas saibam, companheiros da terra, que esses deuses não morreram, esses deuses não desapareceram. Moisés não matou esses deuses, simplesmente desvelou os esconderijos desses deuses, a fim de que os judeus não pudessem ser seduzidos por aqueles milagres de sedução daqueles anjos caídos. Esses deuses, de geração em geração, foram mudando apenas de ministério e de nome. Os deuses do Egito, Isis, Osíris, Sobek, Tote, são os mesmos deuses que você vê em 2 de Reis 17, versículo 19 a 23. São esses anjos precipitados que levantaram Belzebu, Baal, Adrameleque. E no tempo de Elias, Deus enviou o profeta Elias para desvelar
o diabo Satanás e os seus anjos. Esses mesmos anjos são eles que nós encontramos no tempo de Jesus. São eles quem levantaram os altares dos fariseus, saduceus, zelotes, doutores da lei, herodianos e assim em diante. E para o seu azar, naquela geração, estava aí Jesus Cristo, que desvelou o diabo Satanás nas sinagogas dos fariseus, saduceus, zelotes e assim em diante. No tempo de Jesus, esses deuses eram adorados em nome do Deus de Abraão. Os fariseus, doutores da lei, saduceus, clamavam que estavam a adorar o Deus de Abraão, o Deus de Moisés. Mas em João 8, versículo 44, Jesus Cristo disse-lhes: vocês servem e adoram o diabo Satanás sem saber. Vocês veem que não era porque eles diziam adorar o Deus de Abraão que eles estavam a adorar o Deus de Abraão, mas eles estavam a adorar o diabo Satanás. E o diabo Satanás estava a cumprir o seu propósito de ser adorado nos dias de Jesus. E para o nosso tempo, onde estão esses anjos que foram precipitados dos céus? Caro companheiro da terra, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se no passado ele enviou os seus mensageiros para desvelar os esconderijos de Satanás, então, para o nosso tempo, se esses anjos não morreram, isso significa que eles têm cumprido o seu propósito de serem adorados. E em 2 de Coríntios 11:14, Paulo diz que Satanás se disfarça como anjo de luz para poder ser adorado. E onde Satanás pode se disfarçar como Deus para ser adorado, se não nessas igrejas, missões e ministérios? Satanás não tem como se disfarçar como Deus na prostituição. Satanás não tem como se disfarçar como Deus para ser adorado lá no uísque, nos bebedouros de uísque. Mas Satanás tem sido adorado em nome de Jesus Cristo nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, branamistas, incluindo missões e ministérios e todas as religiões da terra. Nós sabemos que antes do evangelho alcançar a África, esses mesmos anjos caídos eram chamados de gênios benfeitores. Esses mesmos anjos operavam sinais, milagres e maravilhas e que levantaram os curandeiros lá nas aldeias. Quando uma senhora tinha uma dificuldade em gerar, essa senhora poderia se dirigir aos curandeiros. Então o curandeiro poderia fazer alguns rituais e essa senhora poderia dar à luz. Esses mesmos anjos protegiam aldeias, tribos inteiras. Por esta razão, eles eram adorados e servidos aqui em África. Mas depois do evangelho alcançar a África, nós começamos a compreender que simplesmente aqueles gênios que eram chamados de gênios benfeitores, que protegiam aldeias, que davam bebês a mulheres estériles, eram simplesmente Satanás e os seus anjos. Saibam, companheiros da terra, que esses anjos caídos são eles que animam hoje as igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas. O grande problema é que Satanás, o diabo, tem sido adorado, mas usando o nome de Jesus Cristo nessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas, tal como nos dias em que Jesus Cristo estava na terra. O diabo Satanás era chamado de Deus de Abraão, de Deus de Moisés. Mas em João 8, versículo 44, Jesus Cristo desvelou o diabo Satanás nos altares dos fariseus, saduceus, zelotes, herodianos e assim em diante. E para o nosso tempo, neste século 21, Deus enviou o seu servo, o seu profeta, Cacu Filipe, que tem pregado as palavras de vida eterna nessa geração. Este homem, antes dele colocar o seu pé em uma igreja, Deus confiou a ele para o nosso tempo. Em cumprimento de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14, ele recebeu uma mensagem. Ele tem um livro que é o conjunto das revelações de Deus para o nosso tempo. E essa mensagem diz que todos os sistemas religiosos que você vê sobre a face da terra, que seja no cristianismo, no budismo, no islã, no hinduísmo, ou em qualquer religião sobre a terra, são redes de pescas de Satanás para encaminhar a humanidade para o inferno. Nós sabemos que Deus nunca enviou uma religião à terra, mas de geração em geração Ele envia os seus profetas. De geração em geração a verdade encontra-se somente com um único profeta mensageiro vivo. Quando você abre a sua Bíblia
e vê Isaías, Jeremias, Moisés, Abacuque e Daniel, não são nomes de igrejas, mas de profetas mensageiros. O que vem da parte de Deus é um profeta mensageiro tendo as eternas boas novas para anunciar a toda a humanidade, conforme vemos em Amós 3:7. Que o Senhor não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Mas da parte do diabo Satanás, ele vem com multiplicação de igrejas, ele vem com as religiões, para que o seu propósito possa ser atingido. Tendo Deus como testemunha, eu coloquei o caminho, a verdade e a vida em suas mãos. Faça dele o que você quiser. Aplicativo Profeta Cacô Felipe Oficial para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Toda a mensagem do profeta Cacô Felipe em um único aplicativo gratuito. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacô Felipe Oficial é para você.